Então, gente, dando continuidade aí na página 8, vamos falar sobre as relações métricas no triângulo retângulo. Aqui na apostila, ele tá dando só uma relação, que no caso seria o Teorema de Pitágoras, né? Então, quando eu tenho um triângulo retângulo, geralmente ele vai estar, os desenhos que a gente conhece, né? Ele vai estar apoiado num dos catetos, né? Que a gente chama, que são aqueles lados do triângulo que formam um ângulo de 90 graus. Aqui, ele está caracterizado, como a gente diz, apoiado sobre a hipotenusa. Então, esses são os termos do triângulo retângulo. Ele vai ser caracterizado por um ângulo de 90 graus. Os lados que formam esse ângulo de 90 graus são chamados de catetos. E aquele lado que está na frente do ângulo de 90 graus a gente chama de hipotenusa. Bom, a nossa primeira relação métrica, eu vou colocar outras letrinhas aqui, mas eu quero que vocês entendam, tá? Aqui eu vou chamar de A, aqui de B e aqui de C. Então, a primeira relação métrica que a gente tem é o Teorema de Pitágoras, né? Que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, esse é o nosso Teorema de Pitágoras. Quando que a gente vai usar? Quando são dados dois lados e eu quero um terceiro, seja a hipotenusa, seja um dos catetos, tá? Outra relação métrica que a gente tem, a gente vai como se fosse dividir aqui, né? Claro, aqui o meu triângulo e o triângulo que tá aí com vocês é isósceles, como a gente já tinha comentado, né? Então, esses dois ângulos da base são 45 e o B e C medem a mesma coisa. Por isso que a altura vai dividir certinho aqui a hipotenusa em duas partes iguais. Mas quando eu tenho um triângulo retângulo que não é isósceles, eu vou poder ter outras relações métricas chamando alguns elementos com outras letras aqui, né? Então, isso aqui eu vou chamar de altura relativa à hipotenusa e vou dar o nome com a letra H, tá? Essa partezinha aqui que vai da altura até esse vértice, eu vou chamar de M, e essa partezinha aqui que vai da altura até o outro vértice, eu vou chamar de N. Então, é como se batesse uma luz aqui no cateto B e a sombra dele projetada na hipotenusa fosse M, e se batesse uma luz aqui no cateto C, a projeção dele na hipotenusa fosse N. Então, vamos às outras relações, tá? A primeira, a gente já enxerga aqui, né? Que o A, a hipotenusa, vai ser igual à soma das projeções, M mais N. Outra que nós vamos ter é que a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Esse cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção dele. Então, cuidado, às vezes o N está aqui, o M está ali, ou o B e o C estão trocados. Então, sempre lembrem, o cateto ao quadrado vai ser igual a hipotenusa vezes a projeção dele. E do outro lado a mesma coisa, C ao quadrado vai ser igual a A vezes a projeção dele, que é N. E por último, nós temos uma outra relação que integra os catetos, a hipotenusa e a altura, que é A vezes a altura, a hipotenusa vezes a altura, é igual ao produto dos catetos. Então, essas são as relações as relações métricas dentro do triângulo retângulo. Bom, continuando aqui. Aqui, então, tá falando cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado, né? Ali, no caso, ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado, porque eu troquei as letrinhas no meu desenho. A área, se a gente pensar no triângulo retângulo, ele assim, ó, sentado, né, sobre um dos catetos, a área de qualquer triângulo sempre vai ser base vezes a altura. Então, o que eu vou pensar? Que isso aqui é a base, isso aqui é a altura. Porque eu posso girar o triângulo, não tem problema, né? Então, foi isso que eles fizeram aqui na fórmula. A base é A, a altura é B, dividido por 2, porque isso aí é o quê? É a metade de um retângulo, tá? O perímetro é o quê? A soma de todos os lados. Então, o perímetro desse triângulo vai ser cateto mais hipotenusa, né? Então, a soma dos três lados. Bom, vamos ver esse exemplo 5 aí. O que nos diz o exemplo 5? Calcule o lado desconhecido, a sua área e o seu perímetro. Então, vamos primeiro para o lado desconhecido. Então, eu tenho um triângulo retângulo com dois lados conhecidos e um desconhecido. Primeiro, eu identifico, esse lado é quem? É cateto ou hipotenusa? Se ele está na frente do ângulo de 90 graus, do ângulo reto, ele é hipotenusa. Então, eu já jogo ele no Teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa ao quadrado vai ser igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tá? Bom,
x ao quadrado vai ser igual a 144 mais 25. X ao quadrado vai ser igual a 169. Para tirar essa potência, ela passa como raiz. E a raiz quadrada de 169 vai ser 13. Então, ali não tem, mas é unidades de comprimento, tá? Poderia ser centímetro, metro, quilômetro, quilômetro, seja o que for. Depois ele quer a área. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui nas fórmulas, como eu disse para vocês. No momento que eu giro esse triângulo retângulo, eu posso girar ele assim. Aí eu vou ter uma base 12 e altura 15. Ou girar ele assim também, né? Base 5 e altura 12. Mas seja o que for, sempre vai ser o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área vai ser igual a 5 vezes 12 dividido por 2. Então, para nós vai ser, que vai dar 6, 5 vezes 6, 30. Unidades de área, né? Unidades de área. E aqui unidades de comprimento, porque ele não botou ali se é centímetro, milímetro. Bom, e aí depois pede o seu perímetro. Então, o que é o perímetro? A soma dos 3 lados. Então, um cateto é 5, o outro é 12, e a hipotenusa eu acabei de achar que é 13. Então, para nós, isso aqui vai dar 25 mais 5, 30. Unidades de comprimento também. Tá? Bom, vamos ver agora o nosso triângulo equilátero. E vamos dar nome a alguns elementos que ele tem aí. Tá? Então, o triângulo equilátero é aquele que tem os 3 lados iguais e obrigatoriamente vai ter os 3 ângulos iguais, né? Então, se os 3 ângulos são iguais, 180 dividido por 3 vai ser 60 cada um. O L é que ele está chamando de lado, e a apótema, gente, olha só o que é a apótema. É o centro da circunferência circunscrita a esse triângulo, a distância desse centro até um dos lados, né? Formando um ângulo de 90 graus. Então, isso eu chamo de apótema. H, ele deu como altura, então vai ser do vértice até um dos lados, formando um ângulo de 90 graus. E aí, como é que a gente calcula esses nomes esquisitos aí? Tá, o perímetro, então, vai ser 3 vezes o lado, porque, né, os 3 lados são iguais. A área, né, vai ter uma fórmula especial, que é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. É decoreba? É, mas o que vocês podem fazer? De repente, na hora da prova não lembra, faz um teorema de Pitágoras aqui, nesses 2 triângulos que estão formados, pega um deles, né? Esse lado vai estar dividido por 2, e aí para achar a altura vai ser um dos catetos, né? Esse aqui vai ser o lado dividido por 2, e a hipotenusa vai ser o lado. Vocês acham a fórmula ali certinho, então vai ser base vezes altura dividido por 2, dá para fazer também. A apótema, ela vai ser 1/3 da altura. Então, a altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Se a gente fizer o teorema de Pitágoras, a gente descobre isso aqui rapidinho. E a apótema vai ser esse valor dividido por 3. Vai ser 1/3 da altura. Então, vai ser L raiz de 3 sobre 6. Triângulo equilátero inscrito em um círculo. Então, quando está inscrito, ele está dentro da circunferência ali, no caso, né? E aí, o que eu vou ter numa circunferência? Eu vou ter o raio que eu disse para vocês. Então, o raio, né, vai ter essa correspondência com o lado. O lado vai ser R vezes raiz de 3, ou o raio vai ser o lado dividido por raiz de 3. Tá? Então, isso no triângulo equilátero. Vamos ao exemplo 6 aí. Vou achar uma outra folhinha. Determine a altura de um triângulo equilátero cuja área seja 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, pensem comigo, eu preciso da altura. Na altura, eu tenho ali, ó, L raiz de 3 sobre 2. Então, já vou anotar essas fórmulas aqui. A altura vai ser L raiz de 3 sobre 2. Só que foi dado a área. Então, qual é a fórmula da área? A área é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, para a altura, eu preciso do lado. Tendo a área, eu acho o lado, depois coloco naquela forma. Vamos lá. Então, a área que foi dada aqui é 16 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, onde tem área, eu vou botar aqui. 16 raiz de 3. Igual a lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como eu tenho raiz de 3 multiplicando dos dois lados, ela ia passar dividindo, para mim não importa. Esse 4 que está dividindo, passa multiplicando. Então, vou ter L ao quadrado igual a 4 vezes 16. L ao quadrado vai ser 64. L vai ser raiz de 64. Então, L vai ser 8 centímetros, porque é o lado que a gente está falando. Tendo o lado, volta lá para a altura.
é lado raiz de 3 sobre 2, então vai ser 8 raiz de 3 sobre 2. Para nós não vai sobrar muita opção, só vou dividir o 8 por 2, vai dar 4 raiz de 3 centímetros também, porque é uma medida linear. Muito bem. E vamos para o último aí. É o último? É. Determine o perímetro de um triângulo equilátero inscrito em um círculo de raio 4 raiz de 3 centímetros. Então, eu quero o perímetro, ou seja, eu quero a medida do lado e multiplica por 3. Sabendo que o raio desse círculo, que está circunscrito, né, o triângulo, mede 4 raiz de 3. Então, tá aqui, ó. Beleza, essa fórmula que nós vamos usar. Para achar o lado, eu tenho que multiplicar o raio vezes raiz de 3, para depois fazer o perímetro, que é 3 vezes o lado. Bom, então foi dado que o raio é 4 raiz de 3. Vai ficar lado igual a 4 raiz de 3 vezes raiz de 3, que é a fórmula. O lado desse triângulo equilátero vai ser 4, que multiplica a raiz de 3 ao quadrado. E aí, corta aqui, né? Vai ficar 4 vezes 3, que vai dar 12 centímetros. Beleza, agora vamos para o perímetro, que é o que ele está pedindo. Perímetro é 3 vezes o lado, que é 12. 36 centímetros. Beleza? Continuamos no próximo vídeo.